Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a segunda mensagem de hoje, em áudio e vídeo ao mesmo tempo, estudando sobre a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 7. Querido, se você quiser estudar sobre casamento, relacionamento de marido e mulher, essa carta de 1 Coríntios 7, o capítulo todo é exclusivo sobre casamento. Então, ali você tem um monte de ações que Deus quer que você use no teu casamento como cristão, para você não criar filho imundo, mas Deus quer que você crie filho santo, para que o mundo que está aí receba teu filho em qualquer lugar, quando ele for para o colégio, para a universidade, ou para o trabalho, ou no hall dos seus coleguinhas, ou mais tarde no namoro, no casamento, ele possa ser instrumento de santificação, para que o mundo seja impactado por esse teu filho, tua filha, que vai ser um missionário de Deus em qualquer lugar onde ele chegar, porque Jesus disse que o cristão é a luz do mundo, o sal da terra, Mateus 5, 13, 14. Então o propósito de Deus é usar os filhos, que amanhã serão pais, serão avós, para que esses sejam os missionários de Deus, ou melhor, estão numa missão para Deus, de que? De santificar a terra para Deus. Enquanto que quando o pai ou a mãe, ou os dois, são descrentes, eles estão causando um abismo para si mesmo e para o filho, e pondo em perigo toda uma geração, porque estão criando monstros terríveis, como essa geração tem aí agora, pessoas malignas, absurdamente diabólicas em várias áreas, pessoas que até somente na área do ensino estão trazendo heresias diabólicas. E por quê? Ou porque pais ensinaram a verdade, eles não quiseram pôr em prática, deram lugar para Satanás, como diz a Bíblia, não dê lugar ao diabo, Efésios 4, 27, ou os pais foram omissos, os pais foram um mau exemplo dentro do seu lar. Na igreja estava cantando, bora cantar, bora pregar, bora dizer que ama o próximo, e dentro de casa eles eram instrumento do diabo para desevangelizar a si mesmo e a sua casa. Então eu quero falar de algumas coisas que Deus fala aqui sobre o perigo de um filho imundo. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Tem tantos sinais mostrando que Jesus vai voltar. E ele disse: quem é santo se santifique mais, e quem é sujo se suje mais, porque eu venho sem demora, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 11 e 12. Então, cuidado, porque você que está colocando seu filho para ser um endiabrado por causa do testemunho de diabo que tu está dando, chamando demônios para dentro de casa, em vez de trazer louvores de Deus para casa, em vez de trazer orações, pregações, você está trazendo coisa do diabo, é novela, é filme da Netflix, filme de terror, gastando tempo com futebol dentro de casa e tanta outra coisa que vai ser apenas perda de tempo e trazendo idolatria para a sua casa. Olha como era na época de Israel, por exemplo, na época de Jeremias. Olha como é que Deus cobrava do pai que é conivente com o mal, ensina o mal para seu filho,
o filho aprende a fazer o mal por causa dos pais, e aquela geração vai ficando cada vez distanciada totalmente de todas as bênçãos que Deus quer dar, por causa de comportamento de pais e filhos que acostumaram a viver uma vida totalmente sem Deus. Diz assim, ó, Jeremias 7,18, diz: os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações quer dizer ofertas, a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a confusão dos seus rostos? Verso 20, portanto assim diz o Senhor, Jeová, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra, acender-se-ão e não se apagará. Amém? Então, meus amados irmãos, aqui estava falando de um costume comum em Israel, mais ou menos no ano 600 a.C., que era a época de Jeremias, que era um costume igual acontece no Brasil e em qualquer país idólatra. Isso aqui era a idolatria que eles praticavam, pai ensinando filhos desde cedo a ser idólatra. Então naquela época havia uma deusa em Israel que era cultuada quando Israel estava naufragada na cegueira espiritual, naufragada em tantos tipos de crime na relação deles com Deus, e isso ele passava como herança maligna para seus filhos. Então naquela época um dos ídolos principais de Israel era uma deusa chamada Rainha dos Céus. Então eles faziam festa, ia passando de geração a geração, a criança desde cedo ia sendo levada para os cultos, para os templos, e antes de ir para aqueles cultos, para aqueles templos, para oferecer culto para aquelas imagens de escultura, que na Bíblia diz, Êxodo 20, 1 ao 5, não farás para ti imagem de escultura, nem figura nenhuma que há no céu nem na terra, não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu sou teu Deus, um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira, quarta geração dos que me aborrecem, e faço misericórdia até terceira e quarta geração dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o que Deus está falando? Que Ele detesta quando o pai substitui Deus e coloca ídolos, como fazia na época de Jeremias. Isso já levava desde cedo as crianças a fazer o mesmo, ensinava a criança também a trabalhar desde cedo para fazer coisas que iriam ser ofertadas para aqueles deuses. E Deus trouxe uma grande destruição para Israel por causa disso. Israel ficou totalmente desprotegida quando o rei Nabucodonosor de Babilônia invadiu ali, queimou tudo, roubou, matou multidão de criança, de velho, porque Deus não aceita onde tem a idolatria, onde pais inserem seus filhos na idolatria. E se Deus não destrói aquilo ali, a geração ia ficar cada vez pior. Então Deus destruiu para tentar salvar apenas os bons. Foi salvo apenas Jeremias e alguns, e qualquer outro que gerou filhos sem a idolatria, servindo só a Deus, foram poupados. E hoje, meus amados irmãos, o Brasil tem seus ídolos, tem sua rainha do céu, que eles chamam de Virgem Maria, Mãe de Cristo, e ensina isso desde cedo, exclui totalmente mandamento, leis da Bíblia, onde diz que Deus é o único que tem que ser adorado,
único que tem que ser buscado, o único que tem leis, mandamentos, e ele exige que pai passe isso para seus filhos. E quando você fala isso com uma pessoa que está cega totalmente, descrente, desigrejado da verdadeira igreja, do verdadeiro ensino, ele escarnece, ele odeia. Como uma vez fui pregar para uma senhora e ela me levou no quarto dela, uma senhora bem velha, que eu conhecia muito ela, tinha intimidade com ela, e eu fui pregar para ela, ela era muito idólatra, ela tinha um ídolo de mais de 1 metro de tamanho que dormia na cama junto com ela. Ela diz: olha, isso aqui é que eu ensino para minha casa, isso aqui é que me abençoa na minha casa. Então, meus amados irmãos, essa mulher depois morreu, ela não aceitou nada da Bíblia que eu preguei para ela sobre a idolatria. O idólatra, a sua parte é no lago de fogo, Apocalipse 21, 8, porque como ídolo vem o demônio, porque onde tem rebeldia a palavra tem demônio, onde tem Deus tem bênção, tem anjo de Deus protegendo, mas onde tem a rebeldia, a descrença, o diabo gosta, o diabo sabe que o incrédulo, que é o mesmo descrente, incrédulo é quem não crê, descrente é quem não acredita. O incrédulo, sua parte é no lago de fogo, Apocalipse 21, 8. Então o diabo gosta de usar o descrente, fomentando no descrente sua religião velha, sem Deus, de mentira, inventada, que seus pais, seus avós ou outros do passado inventaram, e o diabo fica fomentando isso, e isso é um dos perigos que faz Deus dizer: o pai crente tem que santificar a mulher descrente, quer dizer, tem que ensinar, tem que falar, tem que alertar. 1 Coríntios 7,14. Ou então você vai produzir um filho imundo, ou melhor, o coração dele vai ser um coração de porco, que a Bíblia compara o desviado com um porco, que ele é uma porca lavada que volta para rolar na lama, 2 Pedro 2,22. Então muitos pais estão produzindo filho porco para rolar na lama, e Deus não quer o povo dele sendo instrumento para corromper gerações, instrumento para transformar gerações em porcos em vez de transformar em ovelhas. Então você, pai e mãe, tem um desafio pela frente, que é nunca produzir um filho imundo. E olha aqui um dos problemas também de um filho que nada quer com Deus. 1 Samuel 2, filhos que um dia foram amaldiçoados pelo próprio Deus, por causa das ações desses filhos, como liderança. Aqui esses que vamos falar, eles eram liderança na casa de Deus, e eram chamados de filhos do diabo. Irmão, pior coisa é você criar um filho para ser chamado por Deus de filho do diabo. Como estava aqui os filhos de um sacerdote chamado Eli, em 1 Samuel 2. Olha aqui o comportamento deles, que deixou registrado aqui na Bíblia, exatamente para que eu e tu nunca pudéssemos lendo sobre isso, ouvindo sobre isso, nunca possamos trazer uma maldição dessa para nossa casa, para que nossos filhos, em vez de santos, possam ser chamados de filho do diabo, porque são imundo, porco, pelas coisas que faz na presença de Deus. Então, 1 Samuel 2, diz assim, verso 12, vou ler na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original, se lê assim: eram, porém, os filhos de Eli era o sumo sacerdote, na época que Samuel, aqui ainda não era profeta em Israel, ainda era uma criança, antes dele, de Samuel liderar o povo de Deus, como pastor, como profeta,
como líder espiritual de Israel, antes de Davi existir, antes de Salomão existir. Esse homem aqui, o Eli, que liderava a igreja, liderava o povo de Deus, que ensinava, era como se fosse hoje o pastor mais importante do seu país. Era o mais importante de Israel nessa época, chamava-se Eli. Ele era o sumo, chamado de sumo sacerdote. Ele era o principal de todos os líderes da religião. E ele tinha 2 filhos, que eram chamados de filhos do diabo. Olha aqui a história aqui. Diz, 1 Samuel 2,12. Eram, porém, os filhos de Eli, filho de Belial, e não conheciam o Senhor. Porque o costume daqueles sacerdotes, olha aqui, eles eram sacerdotes na casa de Deus. Quem? Os filhos de Eli, que também eram filhos do diabo. Porque aqui tem uma expressão, filho de Belial. Belial é uma palavra que Paulo usa, muitas vezes na Bíblia usa, para as pessoas malignas, perversas, que o diabo usa elas. Então lá em 2 Coríntios 6, 14 ao 18, quando Deus diz, larga tudo que é imundo, eu vou te receber, que é o verso 17, no verso 14 em diante ele diz assim, saia do jugo desigual com os infiéis. Que sociedade entre Belial e Cristo? Que consenso há entre você, que é templo do Espírito Santo, e os ídolos? Aí ele diz, larga tudo que é imundo, eu vou te receber, e eu vou ser para ti pai, tu vai ser para mim filho e filha, diz o Todo-Poderoso. Então aqui está dizendo que multidões estão separadas de Deus por causa de Belial, que é aquele que anda, que instrui, que ensina multidão de pessoas. Que aqui em 1 Samuel 2 diz que havia 2 sacerdotes, ou melhor, pastores, que eram chamados de filhos do diabo, assim como Jesus chamava Israel. João 8,44, ele dizia, o pai de vocês é o diabo, vocês querem satisfazer o pai de vocês, ele é o pai da mentira. Então olha só, esses homens, por que eles eram chamados de filho do diabo, mesmo sendo filho de um sacerdote, o maior de todos da época em Israel, mas eles eram chamados pelo próprio Deus de filho de Belial. Primeiro é que eles não conheciam o Senhor. Então a pior coisa, irmão, é quando ou o pai ensina e filho rejeita, ou o pai nunca ensina coisa nenhuma. Dentro de casa é um testemunho falso acerca do cristianismo, acerca do comportamento que Deus exige, principalmente para um sacerdote. E eles rejeitaram, mas eram pastores, eram líderes, que o pai que era o responsável por esses 2 sacerdotes, não tenho erro, não tenho sombra de dúvida, não tenho medo de errar, que foi o próprio pai que botou esses filhos ali para ser líderes, como hoje. Tem igreja, meus amados irmãos, que porque o salário de um pastor é 10 mil reais, é 20 mil, 30 mil ou mais, ou menos, e o pai, ele já é liderança maior da igreja, e ele protege aquele dinheiro, quer dar para seu filho, e ele dá, mesmo sabendo que seu filho não está preparado para liderar, porque não conhece Deus. Ações dele são de filho de Belial. Como eram as ações aqui, que vamos ler, desses 2 filhos, chamados Hofni e Finéias, esses 2 homens, filhos de Satanás, como pastores de igreja. Irmão, se naquela época estava assim, imagine hoje. Filhos que não conhecem a Bíblia, não sabem de nada, lê versículo isolado para enganar os outros, só por causa do salário de obreiro. E eles vão passar isso para seus filhos, essa vida de máscara religiosa. Amanhã vai querer que seus filhos também, seus netos,
também sejam missionários, ou pregadores, ou cantores, ganhando o salário da igreja. E se eles forem igual a esses filhos de Eli, eles vão ser um desastre para os próprios filhos dele, porque aqui a Bíblia diz que Deus matou os filhos dele. Aqui diz que eles foram para uma guerra, e naquela época os sacerdotes tinham que ir na frente da guerra levando uma arca, que naquela época a arca simbolizava a presença de Deus, e 2 filhos de Eli carregando aquela arca, eles simbolizavam o próprio Deus na frente da guerra para defender Israel. Quando os sacerdotes eram homens de Deus, eles iam na frente com aquela arca e Deus protegia, dava livramento gigante para o povo inteiro, inclusive para os sacerdotes que levavam a arca, porque eles eram os primeiros, sem escudo, sem nada, sem soldado nenhum na frente. Eles simbolizavam a Deus. Era uma ordem que Deus tinha dado. Toda vez que Israel ia para a guerra, tinha que levar a arca na frente. Quem carregava a arca eram os sacerdotes. Mas nesse período esses homens estavam endiabrados, chapados de demônio, que você vai ler aqui os crimes dos filhos de Eli, e eles fizeram foi ser os primeiros a morrer na guerra. Satanás veio com o exército inimigo e matou, destruiu Israel, e os primeiros foi aqueles 2. Querido, não fique na frente da batalha. Existe uma batalha contra o diabo, não é uma brincadeira não. Você botando filho nojento em qualquer lugar, mesmo para ser um médico, um juiz, um advogado, principalmente na obra de Deus, você está botando ele numa batalha, porque demônio está em derredor de todos, diz 1 Pedro 5,8. Ele vai botar para arrebentar, vai ter um monte de áreas que ele vai tentar destruir aquela pessoa, porque na casa ele não teve base, ele não procurou conhecer a Deus, e se tornou um filho de Belial. Agora é um médico, é um juiz, é um advogado, se casou, é um pai de família, e está levando esses demônios, porque não conhece Deus como esses homens, e correndo risco. Olha o que ele diz, o costume daqueles sacerdotes, eles, além de tudo isso aqui, irmão, eles eram prostitutos, diz a Bíblia. Tanta coisa que eles faziam de errado, basta você depois ler o capítulo 2 e o capítulo 3 de 1 Samuel, e você vai ver que eles eram prostitutos, eles se agarravam com um monte de mulheres, e Deus decidiu destruir eles, para poder colocar o profeta Samuel. Depois dali, quem foi eleito como liderança global de Israel, o primeiro de todos foi Samuel. Mas antes, a igreja, o povo de Deus estava entregue a esse tipo de liderança. Querido, imagine hoje, Deus precisa sempre estar mostrando, revelando pessoas ímpias, para que eles sejam tirados da igreja e eles sejam punidos, como foi punido os filhos de Eli, e o pai também foi punido, que eles morreram tudo num dia só. Querido, o pai vai também ser conivente. Deus vai cobrar muito grandemente de pai quando produz filhos de Belial, que não conhece Deus, mas ao mesmo tempo faz as obras do diabo, porque são malignos, são terríveis. E o que vai ser da geração de amanhã? O que vai ser dos filhos desse tipo de gente amanhã, irmão? Por isso o mundo está cada vez pior, por isso tanta religião maldita tem na terra, por isso tanta heresia, tanta maldição na terra, por causa desse tipo de filho de Belial, que está aí nas religiões e até em igrejas, até em púlpito de igreja está. Então, envie essa mensagem para alguém, já voltaremos. Vamos falar sobre as consequências do filho imundo e o que eu ganho, o que eu perco se eu não abençoar meus filhos com a santidade, em nome de Jesus. Ponto. Tá, envie essa mensagem para alguém, já voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.